Olá, boa noite. Está começando aqui na TV Câmara mais uma edição do programa Câmara Mulher. E o que será que move as mulheres de sucesso? Com essa pergunta, eu vou apresentar hoje a minha convidada para falar um pouquinho sobre empreendedorismo e liderança feminina. Então está aqui comigo a mentora Alessandra Ismaniotto. Boa noite, Alessandra. Bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Tainá. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando do seu programa. Prazer é nosso. Então, o empreendedorismo feminino, assim, é um nome dado, né, esse movimento que envolve negócios fundados, pensados e comandados pelas mulheres. Eu começo perguntando, qual é o perfil, né, de uma mulher empreendedora? Bom, temos vários perfis, a gente não pode dizer que é um perfil único. É muito importante que essa mulher ela tenha uma resiliência muito grande, porque ser proprietária do próprio negócio é diferente de você ser colaboradora de uma empresa, onde você tem a sua renda fixa, chova ou faça sol, como a gente sempre fala. Essa mulher, ela precisa compreender que ela vai passar pelas adversidades, que vai passar por desafios, que vai faltar recurso no caixa, que nem sempre ela vai poder fazer a retirada do seu Prolabore. Então ela precisa ser uma pessoa muito resiliente, muito inteligente emocionalmente e, claro, com muita garra, com muita energia, com muita coragem para enfrentar todos esses obstáculos que vão vir através do empreendedorismo. Porque, segundo os dados estatísticos, inclusive do Sebrae, muitas empresas, elas quebram, elas deixam de existir nos 2 primeiros anos de vida. E então, ela precisa estar preparada, ela precisa estar organizada, precisa ter um bom planejamento, precisa ter um capital de giro para que ela possa sobreviver esses primeiros 2 anos, que são os 2 anos mais difíceis para quem deseja empreender. Isso a gente fala, seja homem, seja mulher, né? Já uma informação, como tu disse. Então, quais as maiores diferenças entre os homens e as mulheres na hora de empreender? Que nem você falou, algumas características comuns entre as mulheres. Então, isso tem uma influência? Tem sim, com certeza. Eu vejo os homens hoje com mais ousadia para empreender, correm mais riscos, têm mais essa coragem de ir em frente, bater se necessário nos obstáculos e enfrentar. A mulher, ela tem um perfil mais seguro. Ela gosta de dar um passo com mais assertividade. Eu vejo a mulher mais planejadora, mais organizada quando ela vai empreender. Essa diferença. Não tem certo e errado. E depende também do negócio. Às vezes o negócio ele precisa ser rápido, ele precisa ser ousado, ele precisa ser arrojado. E uma mulher também pode conduzir um negócio como esse. A gente vê grandes mulheres, grandes referências em nível de Brasil hoje, atuando em mercados extremamente competitivos. O segmento financeiro, o segmento de startups, a gente vê muitas mulheres atuando nesse sentido. Mas o perfil hoje que a gente percebe no mercado, principalmente aqui na nossa região, as mulheres elas são mais seguras, elas buscam uma segurança maior e se preocupam muito mais com a perenidade do negócio. A impressão que às vezes eu tenho que, tipo assim, tem que dar certo, mas se não der eu também encontro outro caminho e vai e segue em frente. A mulher tem uma preocupação, é a minha família como é que vai ficar? Eu estou apostando, eu tenho um medo maior de repente de não conseguir fazer com que o negócio dê certo, como é que eu vou trabalhar a minha frustração? Então eu vejo que ela se previne mais das intempéries e dos obstáculos que possam vir. Nesse sentido, Alessandra, tem um ramo que as mulheres atuem mais, escolham mais esse ramo, assim, de forma geral, mais comum no público feminino? Bem, então, o ramo de alimentos é um ramo que as mulheres abrem restaurantes, abrem lanchonetes, abrem padaria, docerias, enfim, fábricas próprias do segmento alimentar. É um ramo que elas abrem muito. E isso faz muito sentido pelo próprio talento da mulher em cozinhar, né? Então ela já aproveita esse dom, digamos assim. Exato, exato. Mas tem também a área da beleza, que é uma área que as mulheres empreendem muito, porque elas fazem parceria entre outras mulheres e acabam então abrindo clínicas de estética, salões de beleza e outras funcionalidades voltadas para a beleza, até porque a mulher busca muito isso, ela se identifica, ela gosta. Então eu acredito que o segmento da alimentação e o segmento da beleza são os 2 maiores movimentos que elas fazem. Claro que o segmento da moda também entra, né? Abrir a própria loja, a própria boutique, essa questão toda, mas eu vejo que esses 3 são os principais, sendo que a alimentação e a área de beleza são os principais.
Legal. O empreendedorismo também tem contribuído para o empoderamento das mulheres? Eu acredito que sim, e eu digo que é mais a desmistificação do empoderamento, porque o empoderamento muitas vezes as pessoas olhavam para você e era uma mulher bem arrumada, com o cabelo escovado, de salto alto, de batom vermelho. E o empoderamento não é isso, pode ser isso porque isso está relacionado à nossa autoestima, porque se a gente se arruma bem, se a gente se veste bem, se a gente gosta da nossa aparência, a gente está com uma boa autoestima. E claro que isso ajuda no empoderamento, mas o empoderamento ele está muito mais relacionado a você ter sucesso. E o sucesso na vida pessoal, o sucesso na carreira, sucesso nos negócios, isso é o verdadeiro empoderamento. Então, muitas mulheres hoje super empoderadas, elas estão hoje com sapato baixo, calça leve, roupa conf. Por quê? Porque elas querem fazer o negócio acontecer. E nem por isso elas deixam de ter autoestima, se sentirem motivadas e serem as protagonistas dos seus negócios. Eu vejo que esse empoderamento está muito ligado também ao empreendedorismo no sentido da mulher ganhar uma liberdade financeira, ganhar uma liberdade de escolha, de poder trabalhar a hora que ela quer, né, o que ela pode. Então tem essa relação também. Você entrou num tema, Tainá, que justamente as duas principais habilidades que a mulher precisa ter para atuar dentro do empreendedorismo feminino e ao mesmo tempo se empoderar mais. Inteligência emocional, para poder trabalhar com todos os desafios, os obstáculos, e a liberdade financeira, que daí ela precisa ter independência financeira, saber gerir os seus recursos. E ao mesmo tempo é uma forma dela ter um ganho, uma receita, contribuindo para o lar, né, sendo uma segunda renda ou até mesmo uma terceira renda dentro da família, mas ao mesmo tempo ela poder ter liberdade de fazer as suas próprias escolhas, de poder viajar sozinha, de poder adquirir aquilo que talvez ela, se dependesse dos recursos do parceiro, do marido, enfim, ela não teria. Então, não precisar dar satisfação de onde ela investe o seu dinheiro também. Porque muitas vezes, eu quero comprar uma joia, eu quero comprar um sapato, eu quero comprar uma bolsa. Puxa vida, mas eu tenho que pedir o dinheiro para o meu marido. Então, isso nos dá independência financeira. E a independência financeira faz com que a mulher se sinta muito mais empoderada. Então, duas principais habilidades, inteligência emocional e inteligência financeira. Com isso, a Lê, ela se torna líder não apenas de equipes, mas também da sua vida pessoal, líder da família, né, líder de casa. Perfeito. Quando a gente fala do tema liderança, e se a gente pensar numa mulher que é líder dentro de uma organização, ela já é uma mulher empoderada. Porque ela já recebeu essa responsabilidade, ela já precisa ter algumas competências específicas, ela precisa ter um empoderamento, uma autorresponsabilidade muito grande. Então, essa líder mulher dentro de organizações, ela já tem um empoderamento muito forte, que o que move ela? A autorrealização, o desenvolvimento da sua equipe, ser um setor de referência dentro da organização. Então, tudo isso já está atrelado com a liberdade financeira, porque uma mulher que hoje é líder dentro de uma organização, ela já tem uma renda melhor, ela já contribui para o lar, e isso tudo é a soma, e ela vai obtendo cada vez mais sucesso na vida. Falando um pouquinho dessa liderança assim, organizacional, Ale, mais difícil para uma mulher liderar uma equipe composta exclusivamente por homens? Você acha que isso acontece? Eu já liderei equipes compostas exclusivamente por homens. Eu digo que para mim foi muito positivo. Eu gostei muito, porque inclusive eu desenvolvi um mindset de como os homens pensam. E isso facilitou muito a minha vida para que eu pudesse estar hoje atendendo grandes líderes em nível de Brasil, atendo diretores, presidentes, CEOs de empresas, e muitos deles são homens. E a maioria deles é homem, na verdade, né? Temos menos mulheres nesta posição de alto nível dentro das organizações. Eu vejo que não é difícil, eu vejo o homem receptivo para ser a mulher ser a líder dele. Eu vejo uma competitividade muito maior de mulheres sendo lideradas por mulheres dentro das organizações. Não é um preconceito, nem é um estereótipo. É uma constatação pelo número de pessoas que eu atendo e pelos casos que eu pego dentro das minhas mentorias, das dificuldades que eu vejo. Eu trago uma frase dentro dos meus eventos, que nós estamos fazendo o Ouse Mulher aqui em toda a região, trazendo mulheres empoderadas para trabalhar a liberdade financeira e também a independência emocional. Depois eu perguntar um pouquinho mais sobre ele. Ótimo, vou gostar de falar sobre isso. Eu falo muito que meninas competem.
Mulheres empoderadas, elas apoiam umas às outras. Então, quando nós mulheres mudarmos cada vez mais o mindset, e eu e você, Tainá, entendemos que podemos fazer um projeto junto e que juntas nós seremos melhores do que sozinhas, as mulheres dominarão realmente o mundo. Com certeza. Eu trouxe um dado aqui ruim, de certa forma, que tem relação com o que você falou, que embora as mulheres representem 52% da população, no Brasil elas ocupam o lugar de destaque apenas em 13% das 500 maiores empresas do país. Então, quando esse assunto é a liderança, que você falava ali, a mentoria de uma empresa, elas ainda são uma minoria bem expressiva. Isso também tem relação a mulher resolver empreender, por exemplo, se eu não tenho lugar de destaque nessa empresa, eu vou abrir a minha própria empresa? Eu acredito que sim, que isso tem muita relação de uma coisa com a outra, porque uma mulher que é líder, uma mulher que é empreendedora, ela não vai, digamos, baixar a cabeça e se sujeitar a viver digamos assim, um trabalho hipócrita onde ela não possa mostrar o seu verdadeiro talento. Então, isso é mulher empoderada, ela vai tomar as suas decisões e vai buscar outras oportunidades, seja em outra empresa que a valorizem ou no próprio negócio, que a característica da mulher empreendedora, ela tem um perfil extremamente dominante e realizador. Então, ela não vai se contentar, baixar a cabeça e viver o que querem para ela. Ela vai fazer as suas próprias escolhas. O que eu vejo nisso? Nós vivemos ainda no Brasil um machismo estrutural. Na grande maioria das empresas, fundadas por homens, muito tradicionais, com uma cultura muito enraizada, que vai demorar muito tempo, vai mais de 100 anos ainda para a gente equilibrar, seja questões de salário. Hoje, um homem ganha 10 mil reais, a mulher ganha 8.200, é mais ou menos esse o valor que a mulher ganha comparado com o que o homem ganha no mercado de trabalho. Então, por que existem essas diferenças? Essas diferenças também, elas estão sendo reduzidas consideravelmente ano a ano, porque as empresas já se conscientizaram que precisam de mulheres na liderança. Nós tivemos vários exemplos no Brasil, em órgãos governamentais, em empresas, onde a primeira pessoa, a CEO ou a C-Level do financeiro, enfim, é uma mulher. E isso está gerando muitas referências para as outras mulheres e inspirando outras mulheres para quererem essa posição. Mas temos uma caminhada muito grande ainda para ter essa igualdade de cargos, né, de posição e igualdade de salários também. Perfeito. Ale, nós vamos encerrar o primeiro bloco do nosso programa. Em seguida, retornamos então com outras informações sobre empreendedorismo e liderança feminina. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, você que acompanha a TV Câmara, estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre empreendedorismo e liderança feminina. Por isso está aqui comigo a mentora Alessandra Ismaniotto. Ale, no primeiro bloco falávamos então um pouquinho sobre dados, números, o perfil da mulher empreendedora. Agora eu queria começar te perguntando quais são os maiores desafios que essa mulher que empreende enfrenta. Começo também falando, a maternidade é um deles? A maternidade é um deles. Falávamos sobre isso anteriormente à nossa entrevista. A mulher, quando o bebê nasce, ela tem uma vontade muito grande e o bebê também tem essa necessidade, essa carência de ter a mãe por perto. Infelizmente, temos 4 meses de licença como colaboradoras de empresa, então é um tempo muito pequeno e o bebê também é muito pequeno. A mãe se apega muito à criança e sente aquela fragilidade e muitas vezes, eu não vou deixar esse bebezinho sozinho, e ela acaba muitas vezes abrindo mão do trabalho para depois voltar a trabalhar quando a criança está um pouquinho mais maior, enfim, vai em creche, vai em escolinha. No entanto, algumas mulheres, elas querem ter um filho, 2 filhos, 3 filhos e elas acabam
ficando 5, 6 anos fora do mercado de trabalho. Para voltar para esse mercado de trabalho, a saída mais inteligente é o empreendedorismo, porque aí ela consegue voltar posicionada. Para uma empresa, se a gente for olhar assim currículo e olhar, ainda temos um preconceito muito grande de uma mulher que ficou 5, 6, 7 anos fora e depois vai retomar. Ela é considerada como desatualizada, ela é considerada como alguém que priorizou a família e não priorizou o trabalho. E lá na frente, será que ela não vai desistir do trabalho que a gente está dando a oportunidade? Então, assim, temos ainda esse preconceito. A gente não pode generalizar, porque tem um trabalho lindo das empresas, inclusive como a Natura, não sei se eu poderia falar o nome aqui, mas é como a Natura, ela contratou uma diretora que estava grávida de 6 meses, porque aquela mulher tinha uma competência enorme que poderia estar fazendo a diferença para a organização. Legal. Então, isso faz com que as empresas muitas vezes tenham um preconceito e nós, mulheres, muitas vezes nos sentimos assim com uma autoestima mais baixa em função de que a gente ficou fora. Então, se eu puder dar um conselho para as mulheres que querem ser mãe e se afastar um tempo, se afastem. Aproveitem a sua vida, aproveitem o seu momento, que não tem coisa mais maravilhosa para uma mulher do que a maternidade. Mas aproveitem também esse tempo, não só para se dedicar à família, para fazer cursos, para se especializar, porque se a gente quer tempo, a gente arranja esse tempo. E quando ela volta mais forte, mais preparada e com um belo currículo para poder se tornar extremamente atrativa para o mercado. Volta com todo o fôlego, né? Exato. Quais são as principais habilidades de uma líder, Ali, que você hoje fala, olha, uma líder tem que ter isso, tem que ter essas características? A gente fala muito de uma liderança humanizada. Uma liderança humanizada não é aquela líder condescendente que passa a mão na cabeça. As pessoas falam que o líder humanizado é aquele líder bonzinho, que é aquele líder que é super legal de trabalhar. É o chefe legal, é chefe legal. Não. A liderança humanizada, ela está relacionada a ter uma empatia grande, que é a nossa capacidade da gente se colocar no lugar do outro, compreendendo como que a mente daquele colaborador funciona, como ele age, como ele se comporta e, ao mesmo tempo, sendo firme, sem perder a ternura. A gente fala, bom, se a Tainá teve um comportamento, uma atitude ou deixou de fazer algo, eu preciso sentar com ela, conversar com ela, ver o que aconteceu, que gerou aquele erro, aquela falha, construir com ela uma forma de que isso não mais aconteça e também ajudá-la no processo. Então é a líder mentora, é aquela líder que desenvolve, que tem uma empatia, mas também que se posiciona, que diz o que precisa ser dito. Uma líder que tem uma boa comunicação, a comunicação é fundamental. Então uma pessoa introspectiva vai ter um pouquinho mais de dificuldade. A geração que nós temos atualmente é uma geração que precisa ser ouvida, que tem grandes ideias, então é uma líder que dá oportunidade para as pessoas falarem e, por que não, atender muitas vezes as expectativas dos colaboradores, dando oportunidade para que eles errem, porque é errando que a gente aprende. Então, falhas que não impactam no negócio, mas que ele se aventura para que ele também possa desenvolver a liderança. Então, é uma líder que forma novos profissionais ou que forma novas líderes. Perfeito. E em contrapartida, algumas características, alguns defeitos que um líder de jeito nenhum pode ter, pode fazer? Comunicação violenta. Eu acho que esse é um dos principais gargalos que a gente tem, porque aí entra a falta de paciência, porque o mundo está muito rápido. As coisas são muito arrojadas, nós precisamos ter uma agilidade muito grande. E não é todo mundo que responde no tempo do líder. Então, o líder, geralmente, ele tem uma característica de ter uma velocidade maior, enxergar sistemicamente mais, enxergar lá na frente, passado, presente, futuro. E o colaborador, ele não teve essa experiência, então ele precisa ter paciência. E quando ele não tem paciência, muitas vezes ele age com uma comunicação não assertiva, que é uma comunicação mais violenta. O que isso gera? Pedidos de demissão, assédio moral no ambiente de trabalho e várias outras situações ocasionadas por falta de comunicação, de uma comunicação assertiva, de uma comunicação voltada para a escuta e também para a oportunidade da fala do outro. E isso está diretamente ligado ao empreendedorismo, né, Ali, quando você falava ali. Então, o empreendedor tem que ser um líder e se tiver essas atitudes aí que você citou por último, o negócio também vai enfraquecer, não vai andar bem, né? Vai, e as pessoas vão, digamos, rotular
aquela pessoa. Muitas vezes, como empreendedor, é muito importante o empreendedor se preocupar com a sua imagem, porque o mercado, ele sabe como esses gestores, esses líderes se comportam, principalmente empresas que trabalham com recolocação e tal. Então, se sabe que aquela empresa tem um turnover muito alto, alguma coisa está acontecendo com aquela empresa. A geração também não permanece muito nos últimos tempos. Agora, um bom período hoje para você saber se a tua equipe está com você, se ela permanece com você, que tu tenha pessoas com mais de 2 anos dentro da empresa. Sempre você vai estar contratando e sempre pessoas vão estar saindo. Mas agora, as pessoas que estão saindo, elas estão saindo por quê da sua organização? Para novas oportunidades, então maravilhoso, você desenvolveu talentos e eles estão indo voar mais alto, porque talvez a sua empresa não possa oferecer. Agora, se eles estão pedindo desligamento num curto espaço de tempo e muitas vezes para ficarem inclusive sem trabalhar, que tem algumas pessoas que fazem isso, é porque o gestor muitas vezes, a gestora, ela acaba se tornando uma pessoa tóxica para a organização. Vamos falar um pouquinho então do teu projeto, o projeto Ouse. Explica um pouquinho pra gente o que ele é, como é que ele está funcionando. Esse projeto, Tainá, começou muito pequenininho. Eu sempre quis devolver para a sociedade algo que ela me dá com abundância, de ser bem-sucedida, de ter conquistado um espaço muito bacana no cenário nacional e até mesmo internacional. Já pude palestrar fora, tive muitas oportunidades. E eu queria compartilhar toda a minha vivência e o que eu fiz para ter sucesso, para que outras mulheres possam se inspirar e também conquistar essas oportunidades que eu tive. E é um evento totalmente gratuito que a gente faz, onde tem várias palestrantes, onde a gente fala de violência contra a mulher, a gente fala da mulher no cenário político, a gente fala de mulheres que passaram por dificuldades quando tiveram o momento da maternidade, mulheres que foram, digamos, sofreram preconceitos ou machismo estrutural dentro das organizações. E além de palestras, a gente tem cases de sucesso de mulheres que passaram por violência e conseguiram conquistar o seu espaço. Uma empreendedora de sucesso, ela vai e traz o depoimento. E por conta disso, a gente começou a ver esse evento como um evento social, gratuito para as mulheres e que as mulheres querem realmente participar. Então eu uni mulheres, né? Meninas competem, mulheres empoderadas apoiam umas outras. Eu reuni mulheres, pessoas que são minhas mentoradas, que participaram dos meus programas de mentoria, que tinham algo para contribuir, seja através do case de sucesso ou desses outros exemplos que eu trouxe, eu as convidei para fazer junto comigo. Então, não é da Alessandra o projeto, é nosso, é das mulheres. E a gente fez esse evento ano passado, fizemos esse evento esse ano de novo, aqui em Passo Fundo, teve uma grande repercussão, um grande sucesso. E as mulheres da região, mulheres empoderadas também, empreendedoras, nos convidaram para levar esse programa para outros lugares. Então nós temos uma agenda cheia, até novembro, todo mês tem um evento, mês que vem em Marau, já estamos com todas as inscrições, o evento já está lotado, depois a gente vai para Soledade, Sarandi, Tapejara, vamos fazer um evento em Balneário Camboriú e outro no Rio de Janeiro e a gente fecha final do ano aqui em Passo Fundo com um evento de um dia inteiro só falando sobre o empreendedorismo, o empoderamento feminino, para que a gente possa dar oportunidade para essas mulheres que muitas vezes elas têm o trabalho delas, mas elas não conseguem se posicionar e se empoderar na própria casa. Ou dentro do trabalho, muitas vezes trabalha muito a submissão e não consegue trabalhar a sua liderança. Então, o nosso evento, ele tem por objetivo fortalecer as mulheres para elas estarem muito vívidas, buscando o senso de realização. Perfeito, que legal, já fica o convite as mulheres ficarem atentas também, depois você deixa a sua rede social, que é para as mulheres acompanharem lá. Você falava ali dos desafios, ali a gente falou das dificuldades. Antes de encerrar o programa, eu queria falar um pouquinho da importância de um profissional também nessa área. Então, assim como quando a gente está doente, a gente procura um médico, quando a empresa está doente, quando uma liderança não está acontecendo como deveria, existe também um profissional, um mentor que pode auxiliar. Então, por isso a importância de buscar ajuda também. Perfeito. Falando um pouquinho sobre mentoria, né? Então, eu sempre falo, todos os profissionais deveriam ter algum tipo de ajuda, seja uma psicóloga, uma terapeuta, um coach, um mentor, todos nós deveríamos ter. Isso é fato, né? Porque é alguém que nos olha com a visão externa e nos pergunta, será que você está indo para o caminho certo? A ação que você vai tomar, será que ela vai estar gerando aquilo que você quer?
Isso é para o seu melhor no curto, no médio, no longo prazo ou é só no curto prazo? Então faz você expandir a visão. Então dentro da mentoria é isso que a gente faz. A gente pega a mão da Tainá e leva ela para atravessar a rua, porque eu já atravessei. Eu já vivi aquele caminho, eu já fui líder, já fui executiva, já fui mãe, já sofri preconceito. Nossa, eu vivi, eu acho, tudo isso que as mulheres viveram e eu venci. Então se eu consigo, você também consegue. Então, o mentor é aquele que empodera, aquele que dá força, aquele que direciona, mas que, acima de tudo, vibra com as conquistas do seu mentorado e só larga a mão dele quando ele atinge o seu objetivo. Então, existe uma estatística que 85% das pessoas no mundo precisariam de uma pessoa para as apoiar. Então, é lindo de ver os trabalhos que a gente realiza e o crescimento, seja profissional ou pessoal, que estas pessoas tem após um programa de mentoria, que é um programa de acompanhamento, ou através das terapias, que eu também recomendo, ou quando não se trata de questões voltadas para a mentoria, então eu encaminho para um profissional especializado da psicologia, até mesmo psiquiatras, quando as questões são mais de doenças emocionais. Então, nós precisamos também, como profissionais, ser muito responsáveis para saber o que a gente dá conta para poder ajudar o outro, porque não adianta a gente prometer algo que a gente não vai conseguir entregar. Então isso vale para todos os profissionais, seja para o terapeuta, para o mentor, para o coach, para o psicólogo ou até mesmo para o psiquiatra. Perfeito, Alessandra. Para encerrar o nosso programa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de incentivo para todo mundo, mas especialmente para as mulheres que estão nos ouvindo, que desejam empreender ou que querem liderar melhor. Um convite, né? Deixar suas redes sociais, o seu contato, mas especialmente essa mensagem de incentivo. Nossa, excelente. Eu sempre falo que as pessoas só fracassam quando elas desistem. Se você quer passar no vestibular para medicina e você não passou no primeiro, no segundo e você desistiu, você escolheu um outro curso, você só não passou porque você desistiu. Se você não passou num concurso, foi porque você desistiu. Se você quer ser um palestrante, um mentor, enfim, qualquer profissão, você só não será se você desiste. Então as pessoas só fracassam quando elas desistem. Precisamos ser persistentes, determinadas e termos constância, porque a gente encontra muitos obstáculos ao longo do caminho. E a nossa capacidade de ressignificar aqueles momentos, de nos reerguermos frente a um tombo que a gente cai ou uma dificuldade que a gente enfrenta é o que nos levará ao sucesso, porque são os aprendizados da vida que vão nos mostrando o caminho. E nada acontece do dia para a noite. Então não existe sucesso no curto prazo. O sucesso ele é construído degrau por degrau e dia após dia. E para isso a gente precisa ter constância. Então o conselho que eu dou é: não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos. Tenha boas parcerias, pessoas interessantes para fazer parte do seu network, da sua rede, para que essas pessoas também colaborem para o seu sucesso. Essas são as dicas que eu deixo para você e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Qual o teu Instagram, tua rede social, Ali, antes da gente encerrar? Super fácil, @Alessandra Smanioto, LinkedIn, Instagram, YouTube, você vai me encontrar facilmente. O Smanioto com 2 T's, né? Isso, com S mudo e 2 T's. Alessandra, muito obrigada pelas tuas informações, por essa mensagem, esse incentivo a tantas mulheres. Muito obrigada. Obrigada, Tainá. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Obrigada também a você que nos acompanhou nessa edição do programa Câmara Mulher. Uma boa noite e até a próxima semana. Boa noite.